Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Desde 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, impede a comercialização, a importação e a propaganda do cigarro eletrônico no Brasil. Embora os aparelhos sejam proibidos, aproximadamente 1 a cada 4 jovens no Brasil já utilizou alguma vez um cigarro eletrônico. O seu uso vem crescendo e empresas do setor e usuários defendem a liberação. Por outro lado, entidades médicas demonstram preocupação com os riscos que este dispositivo pode trazer para a saúde. Agora o assunto volta a ser debatido. A Anvisa decidiu na última sexta-feira a abertura de uma proposta de consulta pública para revisar a regra que proíbe o cigarro eletrônico no país. O prazo para manifestação dos interessados será de 60 dias. Quais são as consequências do uso do cigarro eletrônico? Existe evidência de redução de danos a fumantes com a liberação da venda? A Anvisa deveria liberá-los? A longo prazo, a regulamentação do dispositivo pode não sobrecarregar os hospitais públicos? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Paulo Correia. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Celso, um prazer estar com vocês e com seus ouvintes. Quem participa também dessa conversa é a repórter da Record em Brasília, Lívia Veiga. Lívia, a Anvisa decidiu apenas abrir consulta pública para rever regulamentação de cigarros eletrônicos. A princípio, segue proibida a comercialização do produto, né? Oi, Celso, obrigada pelo convite. Olá, doutor Paulo. Olha, Celso, a Anvisa voltou a discutir este assunto e após mais de 7 horas de reunião virtual, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu abrir uma consulta pública para reavaliar a regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil, que são proibidos no país por uma portaria de 2009 da própria agência. Na consulta pública, que ficará aberta por 60 dias, a sociedade poderá fazer sugestões por meio de um formulário eletrônico no site do órgão, no qual serão coletadas opiniões de cidadãos, entidades médicas e científicas e também de empresas. Ao final deste processo, as contribuições serão analisadas em uma discussão sobre uma eventual nova regulamentação para os dispositivos. Um novo encontro da diretoria será agendado após o processo. No entanto, a abertura desta consulta e a discussão dos cigarros eletrônicos não significam que o aparelho obrigatoriamente passará a ser permitido aqui no Brasil. Agora, doutor Paulo, com aroma e sabor agradáveis, os cigarros eletrônicos ou vapes, como são chamados, chegaram ao mercado clandestino com a promessa de serem menos agressivos que o cigarro comum. Mas falta base científica para afirmar que esses dispositivos são menos prejudiciais e que podem substituir cigarros tradicionais. Muito bem colocado, Celso. Na realidade, a indústria do tabaco, a indústria da nicotina, sempre promove esses expedientes. Então, vejamos, nos anos 50, quando o cigarro foi relacionado com o câncer de pulmão, a indústria apareceu com o cigarro com filtro. Quando o cigarro com filtro não foi suficiente para resolver o problema do câncer de pulmão, apareceram cigarros de baixos teores, ultra baixos teores e assim por diante. Então, os cigarros eletrônicos, na realidade, são a mais nova invenção da mesma indústria do tabaco e nicotina que sempre usou esses argumentos, quais sejam que o novo produto teria menos riscos para a saúde e tudo mais. Primeiro aspecto, que ele não reduz danos, tem a ver com o fato de que eles são atrativos mesmo para não fumantes. Em uma revisão de 2018 por um autor importante, da Altzenberg, mostrou que 10 a 45% dos usuários de tabaco aquecido eram pessoas que nunca utilizaram cigarros convencionais. Então vejam bem, a gente tem os dados que mostram que a iniciação dos jovens tem ocorrido maciçamente através dos dispositivos eletrônicos para fumar, que no Brasil incluem cigarros eletrônicos e cigarros de tabaco aquecido. Essa iniciação triplica ou quadruplica a chance de iniciação no cigarro convencional. Doutor, o cigarro eletrônico é proibido no Brasil desde 2009, mas o uso vem crescendo ao longo dos anos, atraindo principalmente a população mais jovem. O uso deste aparelho é motivado principalmente pela curiosidade? O jovem tem características específicas e era assim na epidemia do tabagismo no século XX e assim o é também no século XXI. O jovem é imediatista na obtenção do prazer, ele minimiza os riscos do cigarro eletrônico, ele acha que ele
tem mais capacidade do que tem para lidar com a adicção. Vários de nós já ouviram jovens dizendo assim, eu não sou viciado, eu paro na hora que eu quiser. Mais do que isso, existe hoje em dia também toda uma produção de material por influências e tudo mais que são falsos. Então, eles são atrativos por um lado, eles são apresentados como gadget, nós temos uma geração de nativos digitais, então aquilo parece tecnológico, parece clean, ele não fede igual ao cigarro convencional, ele não tem monóxido de carbono, então essas coisas que incomodavam mais os jovens não estão ali. Esses mitos são disseminados e que eles são 95% mais seguros, que eles seriam 95% mais seguros, e isso faz com que o jovem experimente, também pelo aspecto da pertencimento ao grupo. Um dos principais argumentos da indústria do tabaco e de ativistas pela regulamentação do cigarro eletrônico é que o uso estaria ligado à redução de danos para quem já fuma cigarro comum. Eu pergunto, existe redução de danos para o tratamento do tabagismo ou a única forma é cessar o uso? Exatamente, Celso. A única forma de redução de danos em cigarros, qualquer dispositivo que tenha eletrônico, que seja eletrônico ou não, que tenha nicotina, é cessar o uso. Então não existe redução de danos, na realidade existe ampliação dos danos. Vejam bem, nos cigarros eletrônicos são mais de 2.000 substâncias químicas, a maioria delas de natureza ignorada. Quando o fumante usa cigarros eletrônicos, ele está inalando um monte de outras coisas, muitas dessas coisas são desconhecidas e além do mais está inalando metais, por exemplo, ferro, níquel, latão, cobre, titânio. Esses metais vão para o fumante porque eles estão no filamento ou vazam da bateria. Então não existe redução de danos, Celso, existe uma ampliação dos danos. Então assim, os cigarros eletrônicos, eles são a porta de entrada para o cigarro convencional, eles triplicam as chances ou até quadruplicam as chances de iniciação no cigarro convencional. Quando você usa cigarro eletrônico e cigarro convencional, de longe o padrão de uso mais comum, você soma os danos que são produzidos pelos cigarros dos tipos diferentes. Então, por exemplo, o risco de hipertensão é aumentado porque no risco do cigarro convencional ele é um risco de 1,24 e quando você associa os dois é 1,66, portanto 66% maior. Então não existe redução de danos quando também, Celso, nós estamos ampliando a utilização desses produtos para uma população que era de não fumantes. Então existe uma ampliação desses danos para a sociedade. Doutor Paulo, atualmente, mesmo vetados, os cigarros eletrônicos são facilmente encontrados em lojas e também pela internet. Falta fiscalização, doutor? Além disso, a proibição destes dispositivos gera uma produção sem qualidade ou procedência conhecida? A produção é sem procedência conhecida e mesmo que ela se fosse conhecida, a gente teria essas substâncias todas, a inalação dos metais e muitas substâncias ignoradas. Então isso não modifica em nada. Eles são perigosos, sejam eles legais ou sejam eles ilegais. Do ponto de vista de fiscalização, quando a Anvisa abriu o procedimento de possível avaliação, na avaliação do impacto regulatório dos cigarros eletrônicos em 2020, a GGTAB fez, no meio do ano passado, na sua produção de material, na avaliação do impacto regulatório, eles produzem um grande documento. E nesse documento, o pessoal técnico da Anvisa, que aliás, pegar um instante para poder dizer do trabalho maravilhoso que a Anvisa faz no seu mandato de proteger a saúde pública. Então, Lívia, o que acontece com uma agência reguladora igual a Anvisa? Ela tem que usar o princípio da precaução. O princípio da precaução diz, se eu tenho dúvidas no que tem naquele produto, eu não posso liberar. Mas, se eu já sei que tem formaldeído, que o ácido benzoico, que é usado como um dos ácidos para sal de nicotina, produz benzeno, que também é um carcinogênio grau 1, ou seja, comprovadamente cancerígeno para seres humanos, o que a agência regulatória tem que fazer? Ela tem que proteger a saúde da população. Então, ela não pode deixar um produto que a gente já sabe que contém muitas substâncias perigosas, metais pesados, benzeno, formaldeído, ser utilizado pela população. Agora, enquanto a Anvisa discute essa regulamentação, tramita no Senado Federal um projeto que libera a produção, importação, exportação e o consumo dos cigarros eletrônicos no Brasil. A regulamentação não seria uma maneira de combater todo esse contrabando? Os senadores, eles têm acesso a pareceres embasados do Conselho Federal de Medicina, não importa se é contrabandeado ou se é produzido pelas grandes tubarões da indústria do tabaco, do qual eu também
também faço parte. Então, nós estamos à disposição da senadora para dirimir as dúvidas que a senadora esteja tendo. Não, senadora Soraya, a regulamentação não resolve os problemas, porque eu volto a lhe dizer, são 2.000 substâncias químicas, a maioria de natureza e não identificada. Se você não sabe o que tem lá dentro, como é que você vai regulamentar? E você não sabe do que tem lá dentro do cigarro eletrônico que as grandes tubarões fabricam e para os que entram também de forma ilegal no Brasil. E outro aspecto, a regulamentação dos cigarros eletrônicos já existe no Brasil. Eles são estritamente proibidos. O número de fumantes brasileiros desse tipo de cigarro saltou aí de 500 mil para 2,2 milhões, segundo a pesquisa feita pelo IPEC, né? O mercado clandestino abastece esse público e hoje movimenta cerca de 7,5 bilhões por ano. Eu pergunto, o aspecto econômico tem grande relevância nisso, não? Olha, o aspecto econômico tem grande importância e isso é sempre um argumento usado para a indústria. Então, para a gente contrapor a isso, vamos dizer o seguinte, o cigarro convencional, já produzido há muitos anos, ele produz arrecadação de impostos da ordem de 12 bilhões de reais no Brasil e produz gastos diretos, indiretos, absenteísmo, medicação da ordem de 125 bilhões de reais. Então, veja, Celso, que a conta não fecha, né? O lucro é privatizado para as indústrias e o prejuízo é socializado para toda a sociedade brasileira. Então, não, os cigarros eletrônicos não geram emprego, eles geram doença, morte, incapacidade e a regulamentação que deve ser feita é a proibição. O cigarro eletrônico já está aprovado em mais de 80 países, Estados Unidos e também a China. Eu pergunto, essa experiência internacional pode influenciar autoridades brasileiras de saúde numa possível liberação do dispositivo aqui no país? Se essa experiência internacional ajudar para alguma coisa, no sentido contrário. Veja bem, Celso, o Stanton Glantz, que é um pesquisador da Universidade da Califórnia em São Francisco, um ícone do controle do tabagismo, ele inclusive fez uma fala, né, na audiência pública gravada da Anvisa, chamando a atenção exatamente disso. É o fato desses outros países terem deixado acontecer com os Estados Unidos e Inglaterra que mostram que o Brasil está absolutamente no caminho certo. Então, a indústria do tabaco e nicotina quer dizer assim, o que é bom para a Inglaterra e para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Não, não é bom. A conta já não fecha no cigarro convencional. Imagina no cigarro eletrônico. Então, doutor, representantes do setor defendem justamente que seguir esses exemplos dos outros países pode proporcionar uma abordagem mais eficaz para proteger a saúde pública. Criar regras claras de comercialização desses produtos, ao contrário da proibição, realmente é uma forma de proteger a sociedade ou seria considerado um retrocesso no combate ao fumo, doutor? É um enorme retrocesso, pois veja bem, eu já disse que os cigarros eletrônicos não são só vapor de água, eles têm milhares de substâncias químicas. Essas substâncias químicas fazem mal e fazem males diferentes e males em sinergia com o cigarro convencional. Então, a liberação de um produto tóxico cheio de metais pesados só beneficia um ente, a indústria do tabaco. A indústria do tabaco e da nicotina é a única interessada. Para as famílias vão haver morte, incapacidade, etc. E para os cofres públicos, um enorme gasto. Entre 2019 e 2020 foi registrado aí um surto de uma doença em usuários de cigarros eletrônicos, né? Uma lesão pulmonar que pode levar à morte, a EVALI, né? Apenas nos Estados Unidos foram notificados quase 3.000 casos com cerca de 70 mortes. Uma possível legalização no Brasil pode gerar impactos ao nosso sistema público de saúde, né? Essa EVALI é uma doença muito séria que pode levar os jovens à incapacidade pulmonar permanente, à necessidade de transplante ou até mesmo à morte. Então vejam que os cigarros eletrônicos, eles têm muitos riscos. Então, no seu mandato de proteger a saúde pública brasileira, o que a Anvisa fez? Bom, se eu tenho tantos riscos associados a esse produto, o único caminho possível para que a gente possa proteger com segurança a saúde da população é proibindo esse produto. Doutor Paulo, está mais do que claro que o tabagismo é uma grave ameaça à saúde. Não é fácil parar de fumar, mas é possível. Como é que funciona o tratamento? O tratamento do tabagismo, ele abarca várias dimensões, a dimensão psicológica, a dimensão comportamental e a dimensão química da dependência. Quando o fumante deseja, é muito comum a gente explicar para os fumantes que quando eles chegam, a maioria deles está dividido, ambivalente. Um lado quer parar de fumar e um lado não quer parar de fumar. Então o que a gente faz é entender como é que o cigarro se inseriu na vida dessa pessoa. Como eu disse em relação aos adolescentes, ele começou a fumar como? Ele queria entrar para aquela turma, ele já fez tentativas anteriores
depois para poder parar de fumar, fez, não fez, fez e não deu certo, por que não deu certo? E aí se faz um plano de tratamento personalizado para aquele fumante, que inclui medicamentos, inclusive o Brasil é um dos únicos países do mundo que dispõe de medicações dadas no serviço público de saúde. Você faz um plano de tratamento com sessões de terapia cognitivo-comportamental, utilizando técnicas de entrevista motivacional que visam aumentar a motivação do fumante a poder parar de fumar. Nós treinamos várias técnicas, como técnicas de manejo de fissura e outras, e além disso fazemos um processo de prevenção da recaída através da terapia. Então, todo esse processo, existem vários médicos capacitados, os pneumologistas são os médicos que com frequência fazem isso, mas também os cardiologistas e os psiquiatras. O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações do coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Dr. Paulo Correia. Muito obrigado, Dr. Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. E agradeço também a presença da repórter da Record em Brasília, Lívia Veiga. Obrigado, Lívia. Obrigada pelo convite, Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.